A gente quase chegou nesse programa de luto, quase que a Raíssa sai, mas graças a Deus não chegamos a esse patamar. Oi pessoal, eu sou o Gui. E eu sou a Gabi. E a gente tá aqui pra falar de Masterchef Profissionais. Nesse último programa a gente teve repescagem, então gente, quem sair depois de agora, chora neném, não tem mais como voltar. Acabou. E foi muito legal porque o pessoal pôde interagir bastante, todo mundo colocando lá na hashtag, né, quem queria que voltasse. Quem tava lá vencendo em primeiro lugar que o público queria que voltasse era a Mirna. E a gente tinha Ravi, Raíssa e Irina também torcendo fortemente pela Mirna. É normal, né, que o pessoal que saiu agora por último, a Mirna, a Angélica, estejam aí no paro do momento. A gente também tava no time Mirna aí, mas tinha outras pessoas como a Angélica e a Bárbara querendo pra voltar. Os próprios jurados, né, os próprios chefes deram palpites em quem eles pensaram que voltaria. A Paola e o Fogaça apostaram também na Mirna. A Mirna tava focada, tava com sangue nos olhos. E o Jacão foi o único vidente que previu que o Guilherme ia ser o campeão. Essa foi uma prova de pressão, pessoal. Então todos os eliminados voltaram ali. Eles iam fazer 3 provas de 20 minutos cada. A primeira prova foi com foie gras. E o foie gras é polêmico, pessoal. Vamos lá, a história do foie gras é que há mais ou menos há 5.000 anos atrás, os egípcios observaram que os gansos e os patos, no processo migratório, eles se alimentavam mais para poder se manter durante o inverno. E aí o fígado deles ficava maior e trazia um sabor diferente do que eles já estavam acostumados. Então naquela época eles caçavam muito mais esses animais nesse processo migratório. E aí com o tempo os franceses adotaram esse preparo e desenvolveram uma técnica ali para poder ter foie gras o ano inteiro. Essa é a polêmica da situação. Como que é feito hoje? Eles criam, inicialmente livremente, naquele processo de criar de uma forma mais aberta, respeitando a vida do animal. E depois, quando eles atingem uma certa idade, eles confinam os animais para eles se movimentarem pouco e eles têm uma super alimentação, para eles poderem engordar e ter esse fígado pronto para o foie gras. A polêmica é assim, até um certo tempo atrás isso não era muito controlado, então era um processo meio cruel essa parte de engordar o animal. Hoje em dia tem algumas leis que controlam isso, mas já tem países que proibiram a produção do foie gras. Então assim, por mais que algumas empresas que produzem falam que não tem estresse para o animal, já comprovaram que não tem hormônio do estresse, a gente não tem como saber, como garantir, né? Até porque apresentar dados, a gente já viu aí que processo de utilização animal em marcas, em empresas é complicado. Então existe hoje essa polêmica em cima do foie gras. Eu acho que acima de tudo a gente tem que retomar aquele discurso da Paola sobre o respeito aos alimentos, né? O foie gras é um alimento muito delicado, que tem toda essa questão polêmica e também, gente, é um produto muito caro. E aí a gente até viu o Ravi comentando isso quando a Berta tava tirando aparando as arestas ali do preparo dela. Ele falou, gente, foie gras é uma coisa tão cara, uma coisa tão especial, né? Você não pode desperdiçar. Então essa questão aí do desperdício, né? Do participante ter um cuidado de não fazer um preparo que ele vai descartar. Tudo isso precisava ser levado em consideração nessa prova. Tem um preparo muito clássico do foie gras, que é você tirar ele da geladeira, bem geladinho, botar ele na frigideira ali bem quente, porque daí ele sela em cima, embaixo, e o meio dele fica bem cremoso ali, mas ele também pode ser usado como patê, ele tem vários tipos de utilização. A maioria foi para essa ideia do escalope, que você sela e serve dessa forma. A gente teve 2 pessoas que apresentaram ele basicamente cru, que foi justamente a Berta, e também o Pedro. O Pedro foi o primeiro eliminado, né? Então quase ninguém lembra dele, mas ele mandou muito mal nessa prova também, fez uma mistura ali de vários alimentos que não combinavam muito com foie gras, que novamente é muito delicado, então você tem que tomar cuidado com o acompanhamento. Pois é, a Berta acabou servindo o foie gras cru, ela tentou selar, mas não deu tempo. E ela também fez uns lagostinhos que também estavam muito, muito crus, não era nem pra ter colocado no prato, né? Exatamente. Ela já serviu sabendo que ia ser eliminada. E aí, a terceira pessoa eliminada que partiu nossos coraçõezinhos foi a Mirna. A Mirna, gente, ela tava com muito medo de ir no trivial, né? Ela até comentou isso. Então, o que ela fez? Arriscou demais. Ela usou o sagu. O sagu é uma fécula, né? Que vem de uma árvore semelhante à palmeira. E aí ela usou o sagu, só que parecia que ela nunca tinha trabalhado com esse ingrediente, né? Ela ficou perguntando várias coisas pro mezanino e ela fez ali com um vinho, que é um preparo clássico do sagu. Porém, eles detestaram. A Paola falou que foi muito arriscado, que tava duro, que não tava ornando, tava fora do ponto. Assim, é aquele momento que, gente, não era pra arriscar. Mas são, né, tipo, a gente tenta fazer um negócio diferente, mas não deu pra Mirna. E aí muita gente sofrendo porque ela foi no primeiro time de eliminação. A segunda prova foi usando o clássico filé mignon. E aí, de novo, a gente teve muitos preparos em torno de uma coisa só, que foi o vinho, né? É um preparo bem clássico, filé mignon com molho de vinho.
O que só levou os jurados a se preocuparem é que, gente, para você fazer molho de vinho, você tem que reduzir aquele processo que você ferve para tirar o álcool, tirar a água para ele ficar na consistência de molho e aí trabalhar a partir disso. Em 20 minutos é um pouco complicado de você conseguir reduzir o vinho para ele ficar molho. Então, como resultado, a gente teve aí mais de um molho que ficou ainda ou ácido ou com o sabor do álcool ali ainda um pouco presente. Aí o preparo não está correto. Quem fez uma coisa um pouco mais diferente foi a Bárbara, né, que fez um tartar. A gente também já falou sobre tartar em outros vídeos, mas basicamente é o preparo do filé mignon cru. E o que faltou pra ela, gente, foi tempero. Pois é. Ela também teve uma ideia de botar a cebola por cima, que foi um pouco complicado, porque o Jacan, ele é o repercussor do tartar aqui no Brasil. Então não é do jeito que ele defende que tem que ser feito. Então ali eu também acho que ela arriscou sem necessidade, cria uma ideia negativa pro Jacan quando não pode. E fora isso, a gente teve ali preparos muito parecidos e clássicos, e aí por isso que foi muito na comparação. A Angélica teve uma avaliação positiva, apesar do molho ainda estar um pouquinho com gosto de álcool, mas todos os outros preparos foi muito bem elogiado. Mas a gente também teve o Will e o Guilherme com uma crítica positiva. Vale dizer, gente, que o Will esqueceu de pegar o filé mignon. Todo mundo ficou assim, incrédula. Eu acho que todo mundo achou que ele ia sair naquele momento, mas não. A Angélica falou que podia ceder um pedaço do filé dela pra ele. E assim, novamente a Angélica mostrando que ela não é de passar a perna em ninguém, que ela é uma pessoa assim honesta, generosa. Mas ela acabou perdendo a vaga dela pro Will, que ela cedeu a carne. Pois é, né, gente? Mas assim, achei super bonito, super repercutiu bem nas redes sociais, no Twitter, o pessoal ficou super emocionado com o gesto dela, até porque quando ela foi eliminada, ela falou, cara, emprestaria de novo. É isso aí, pessoal. A gente tem que pensar no ladinho do colega também, tá com a nossa consciência tranquila. Então a gente ficou somente com o Guilherme e o Will pra fazer a terceira prova, que foi uma prova livre, né? O que os jurados queriam nessa prova era criatividade e eles tinham 30 minutos pra fazer, que era 10 minutos a mais do que as outras duas. Eles podiam pegar aí pratos clássicos ou que eles gostam de fazer, e os dois foram pra técnicas arriscadas. O Guilherme pegou um pato inteiro pra tirar o peito, fazer um grelha bem bonito. Foi também por um risoto de pimenta. Pimenta de... Calma, isso aí você corta na edição. Pimenta de cheiro do Pará. Pimenta de cheiro do Pará. Fez um risoto de pimenta de cheiro do Pará. E também um molho de frutas vermelhas. E o Will, ele foi pro carré de cordeiro, que, gente... Ninguém aguenta mais carré de cordeiro nessa edição, nem quincan. Chega! Eu faço aqui um pedido, parem de usar quincan. E espuma. E espuma. Angélica, inclusive, todos os pratos dela tinham espuma. Angélica, a gente te ama, mas assim, maneira. Não dá mais pra ter espuma, gente. Vamos lá. E ele foi nesse preparo e também fez um purê de mandioca. O Will, ele é meio teimoso, né? Então, assim, o pessoal lá no mezanino, o Ravi tava super interagindo com o pessoal nervoso, estressado, lá interativo. Falou, cara, isso vai dar errado, porque pelo tempo ele fez no liquidificador. Então, assim, isso aconteceu com a Angélica lá nos primeiros episódios, quando você faz, ela fez com a batata baroa. O que acontece, pessoal? Tem certos tipos, como a mandioca e a batata baroa, que eles têm amido progressivo. Então, quanto mais você bate, mais ele vai criar amido e aí vira cola. Isso foi até uma dica que o Fabrício da temporada passada jogou lá no Twitter, a gente roubou dele aqui pra falar. Mas é importante isso. O pessoal cantou isso pra ele e ele... O preparo mais correto era ele cozinhar a mandioca, conseguir dissolver ela ali na peneira, só que realmente não tinha tempo. E aí, gente, foi uma coisa que a própria Paola ressaltou. Independente de terem sido boas receitas, vocês precisam adequar ao tempo. Nenhuma das duas era o tipo de receita pra fazer em 30 minutos. Foi uma super dica, assim, não só pra eles, foi um fica dica, como pro pessoal, assim, tipo, o pessoal esquece que não é inventar mais, criar mais, ou, tipo, vender a ideia de, tipo, tá vendo, em 30 minutos eu fiz um monte de coisa. Sim. É mais o sentimento que vende pro prato. O pessoal ainda não capta essa ideia. A Lubianca tá aí de prova de que o sentimento do prato te faz ganhar, por mais que a técnica não seja grandes coisas. Então ficou uma dica aí pra todo mundo. Eles acabaram ficando bem empatados, porque os dois pratos estavam saborosos, mas tinham problema de ponto, né? Porque o risoto do Gui também tava um pouquinho acima ali do al dente. Mas aí o Gui acabou levando e o pessoal do mezanino, principalmente a Irina, ficou falando que o William só tinha perdido por conta do purê. Pois é. Então aí o Gui voltou, mas não teve muita vida mansa. A gente achou que ele ia ganhar imunidade, né? Por ter voltado, como já aconteceu em outras repescagens. Mas não rolou, foi todo mundo pra prova de eliminação. A prova de eliminação, gente, na minha opinião, foi uma das mais difíceis até agora. Porque era uma prova de reinvenção, que sempre é um pouquinho mais complexa. E pra completar, era de pratos clássicos orientais.
A gente teve o tikka masala, que é da Índia, o lamen, que é do Japão, frango xadrez, que é da China, e o pad thai, que é o tailandês. Eles tiraram na faca e o escolhido foi justamente o prato tailandês, que muita gente não tinha intimidade. O pad thai é um prato bem diferentão, mas ele tem uma história muito, muito legal. Gente, pad thai, na verdade, ele é um macarrão de arroz frito. Ele chegou na Tailândia com imigrantes japoneses do século 19 e 20, só que ele foi popularizado durante a Segunda Guerra Mundial. Tinha um primeiro-ministro lá muito doido que estava influenciado pelos regimes fascistas e ele queria fortalecer a sensação, né, de nacionalidade da população tailandesa e queria criar um prato nacional. Para completar, ele também queria incentivar a exportação do macarrão de arroz e, inclusive, diminuir o desemprego. Então, ele meio que distribuiu a receita desse prato e se tornou o primeiro fast food da Tailândia. Então, você passeia pelas ruas lá da Tailândia e você vê várias pessoas de todos os gêneros, idades, vendendo esse prato. É como se ele tivesse criado a feijoada, né? Como a feijoada é pro Brasil, exatamente, o pad thai virou pra lá. E justamente por isso, gente, por ser um preparo tão clássico e tão especial, porque tem algumas coisas, por exemplo, o molho de peixe, o caldo de tamarindo, que já são muito clássicos desse prato, que a gente tinha que tomar cuidado. A gente não, né? Que os participantes tinham que tomar cuidado na hora de fazer essa reinvenção. Muitos dos participantes ficaram um pouco tensos, porque não tinham muita familiaridade com esse tipo de preparo, como o Clécio, ficou preocupado na hora. O Francisco também ficou meio assim, com certo medinho. Primeira vez que a gente viu o Francisco com medinho. Além disso, teve um discurso dos jurados que falou que esse tipo de prato, ele trazia praticamente todos os gostos dentro do prato. Tinha doce, tinha salgado, tinha amargo, tinha azedo. Então, como você traz tudo isso de uma vez só, sendo que você não tem nem experiência? Até a Raíssa falou que ela já tinha comido, conhecia a história, mas fazer mesmo ela nunca tinha feito. E além disso, ainda fazer releitura. Então, assim, você tem que conhecer para poder saber como você vai mudar. Apesar desse medo aí que muitos estavam, a gente teve 4 destaques, o que foi uma coisa bem positiva. Ravi, Francisco, Irina e o Pablo. A Irina, ela foi... de novo naquela ideia de... Uma coisa que eu acho incrível na Irina é que tudo que aparece, ela sempre fala: isso é meu, gente, isso aqui é minha origem, isso aqui. Tem nada... tipo, a origem dela. Tem nada da Irina que ela não tem uma familiaridade ali, um amorzinho e tal. Eu acho isso ótimo, porque mostra que ela é foda, ela conhece tudo, assim. E até agora ela tem tido uma trajetória muito consistente. Se você for parar pra ver depois desse episódio, a Irina tem sido a mais consistente, que não teve nenhum destaque negativo, todos os episódios, todas as provas ela se dá bem. Então, assim, ela tá numa boa trajetória e ela fez um preparo vegetariano. Ela usou o pad thai como ideia base, mas foi pro preparo do arroz e não da massa, já que a massa é de arroz. E ela usou a banana ali como uma forma de proteína num preparo diferente, que fez um super sucesso com os jurados. O Fogaça adorou, porque ele falou que é super carnívoro e achou realmente interessante a banana ser o carro-chefe. Vale dizer, gente, que nesse preparo tipicamente tailandês, usa-se muito camarão, tofu ou também carne de porco ou de frango. Então ela ter pego essa questão, né, vegetariana, mais um preparo vegetariano dela, que é um destaque, eu acho muito bacana, muito inovador. Não, foi muito legal esse feedback do Fogaça e reforça mais ainda aquela questão que a Paula falou de como isso surpreende. E aí a técnica às vezes pode não ser das melhores, mas só a surpresa que eles tiveram no prato já te garante pelo menos para passar. Então, boa da Irina, mais um pontinho. O Ravi, como sempre, foi diferentão e ele fez um empratamento diferente que a pessoa tinha que se servir na mão. A gente ficou com medo, né, de dar ruim, mas... Eu achei que o Jacan ia gostar, até por todo o discurso que já tem rolado até então, do Jacan defender muito o clássico e o Ravi ser muito ali da modernidade. No início acho que o Jacan ficou meio assim, até porque tinha bastante coisa, ele deixou bastante fartura, assim, pra pessoa poder se servir como ela quiser, mas depois deu super certo. Deu bom. O Jacan falou que tava extraordinário, gente. E assim, a releitura do Ravi foi muito essa questão da desconstrução do prato. Porque ele usou um macarrão de arroz, ele usou um molho semelhante, ele fez uma espécie de vinagrete, em que ele substituiu, por exemplo, o caldo de peixe por molho shoyu, mas isso é uma coisa que também já é feito, já é conhecido, então não foi nenhuma grande inovação. Então a questão foi mais a desconstrução do prato e ele também arrasou, né? Falaram que estava extraordinário. O Francisco acabou sendo um dos maiores destaques dessa prova e a gente quer ressaltar o fato de que nesse ponto a experiência dele como chefe fez a grande diferença. Ele fez muitos preparos, a Paola ela sempre fica preocupada, né, quando tem muita coisa para fazer, mas tudo deu conta, tudo deu certo e ela frisou muito o fato de que se fosse uma outra pessoa, talvez não conseguiria botar tantos elementos, tantos preparos, tantas técnicas ali juntas de uma forma que conversem. Mas ele fez, ele se garantiu e ele conseguiu.
Ele fez um porco laqueado ao molho Thai. Nesse molho ele usou muitos ingredientes que já são típicos desse prato, como óleo de gergelim, pimenta, mas ele também deu uma inovadinha. Ele usou azeite de dendê, olha só, que é um ingrediente super diferente, né? Você jamais imaginaria um prato tailandês, mas deu certo porque trouxe lá a complexidade de sabores. E ele fez o arroz frito, que também foi super elogiado, e o prato do Francisco tava lindo. Tava bonitão. Esse do azeite de dendê, na hora eu até brinquei que eu tava fazendo o acompanhamento com o pessoal do Twitter, de que ele viajou pela Bahia ali, pelo Nordeste, foi pra Minas e aí pegou uma ponte ali lá pra Tailândia pra poder pegar o prato. Mas foram referências que foram boas pra ele criar esse conjunto de sabores. Exatamente. A Paola falou que o prato dele tinha muita lógica, complexidade. Eles adoraram, tanto é que ele ganhou como o maior destaque, né? E falaram que tinham economizado em uma passagem pra Tailândia. Então, mesmo sendo uma desconstrução, né, uma reinvenção do prato, ficou com um sabor bem tradicional, bem típico. Nos medianos a gente teve o Clécio e a Monique, sendo que o Clécio, ele fez um capelete. Eu ainda sou daqueles que o Clécio é miguezeiro. Ele é. Ele fez o capelete, que assim, não tem nada a ver, o Jacan até falou sobre ele ter passado um pouquinho ali na Itália, mas como ele se garantiu nos sabores ali, que todo mundo falou que estava correto, estava tudo certo, as referências estavam corretas, isso passou meio desapercebido. Mas o capelete é uma técnica assim, que não tem nada a ver com o tipo de preparo que poderia ser feito para essa releitura. Então, assim, passou raspando. Vale dizer que a Paola falou que ele foi esperto, né? Porque ele ficou ali dentro da zona de conforto dele. Mas eu, particularmente, achei muito negativo. Eu acho que é você fazer uma feijoada sem feijão, sabe? Pois é. Porque o básico desse prato é justamente o macarrão de arroz. Vamos pros piores? Vamos pros piores. Gente, Raíssa quis matar a gente do coração nesse programa. Quem acompanha a gente no Twitter e no Stories lá no Instagram viu o desespero que estávamos, né? A gente é muito Team Raíssa e a gente começou a achar que ia dar ruim, mas tava ainda confiante, né? Tipo, só um negocinho lá, vai passar, não tem problema, mas não teve jeito. Na hora do preparo, quando ela falou que ia colocar o edamame e ela experimentou e achou estranho, a gente até falou, cara, tira, né? Se fosse uma prova de caixa surpresa, dá pra tentar, mas de eliminação é tenso. O Jacan cuspiu, né? Quando ela viu que o Jacan cuspiu um negócio duro, ela já viu, assim, já baixou a cabeça na hora, já viu que ela tava ferrada. E a Paola falou que tava, assim, intragável, né? Que não dava pra comer. O prato dela não tava nem bonito, eu fiquei meio decepcionada, porque a Raíssa é a rainha do empratamento. Eu achei que ficou com uma cara meio de gororoba mesmo, ficou meio esquisito. Ela fez 2 preparos ali, um bolzinho tinha uma saladinha de manga crocante, que ela botou cebola, que eu achei legal sobre o Jacan falar, mas você acha que é crocante? Ela, prova, né? Pra você ver se não é crocante. Mas a única coisa que eu não gostei, na verdade, é nem sobre o prato dela, foi na avaliação. Que até agora os jurados, eles enalteceram muito o fato de que ela é nova e de que ela conhece muita coisa. E agora, na primeira vez que ela faz alguma coisa errada, que vamos colocar assim, que não foi um erro grotesco, o edamame, ele estragou um pouco o prato dela, mas ela teve o preparo da salada de manga que eles elogiaram. Então assim, não tava de todo pior, não foi o pior prato da vida. Mas a Paola foi tipo, porque você é muito nova e aí tem coisas que você pode não conhecer, não sei o quê. Então assim, fala o tempo todo que a menina é nova e ela conhece muita coisa, e aí quando ela erra, o problema é que ela é nova. Eu acho que não foi uma questão de falta de experiência, foi de perceber que aquilo era estranho, mas ainda assim ter a decisão de manter aquilo no prato. Foi uma escolha errada, não foi sinal de falta de experiência. Pois é, assim, acho que aí ficou meio mal, assim, até porque o pessoal fez escolha errada o tempo inteiro, é um erro que acontece várias vezes. Então assim, não é porque a Raíssa foi bem até agora que esse erro se torna mais agravante. A Raíssa deu uma desabada, né? Ela chorou, não conseguiu conter, o pessoal ficou lá, calma, você é muito boa. E ela, tipo, eu sei que eu sou muito boa, mas a Raíssa é muito maravilhosa. Eu fiquei um pouco surpresa até dela desabar, porque geralmente ela é muito fina. Né? Ela deu um depoimento falando sobre isso, de como ela tenta sempre se manter forte, porque ela entende que ali é um ambiente que se ela se mostrar fraca, as pessoas a consideram fraca, e aí ela cai em cima. Mas, gente, chorar não é nada de fraqueza. Tá aí o Gui, que é um super chorão pra comprovar. Nunca será. Tô chorando aí todo dia. Não chorei ontem não, mas cheguei perto. Eu chorei ontem. Eu chorei com a Angélica ontem, quando ela deu a carne. Quero ressaltar que Clécio foi dar depoimento falando mal de choro, quando semana passada, retrasada, ele tava fazendo um discurso mole pra Paola, chorando no colo dela. Então, assim, exatamente. Tá valendo não. Olha, a gente tá tendo que se segurar muito pra não fazer um vídeo inteiro falando mal do Clécio. Eu acho uma coisa importante sobre essa coisa da Raíssa ficar sentida, é que assim, gente, sentimentos afloram e a gente precisa senti-los. Então eu senti muito isso nela ontem, assim, ela tava sentindo mal e o pessoal ia pra cá do tipo, calma, não fica assim. E ela tava tipo, mano, deixa eu me sentir mal um pouquinho, eu preciso desse momento de sentir mal, daqui a pouco eu melhoro. Não era nenhuma questão de, tô triste porque me dei mal e tal.
era mais ela digerindo o negócio. Às vezes a gente precisa digerir aquilo ali. É normal, acho que é válido ela passar por isso. É um momento que eu acho que é importante na competição, acho importante você ter altos e baixos, ela estava precisando disso. Então vamos botar aí que não foi tão mal assim pra ela. Mas que eu quase infartei. Ah, todo mundo quase infartou. E aí, gente, veio o Gui, que tinha acabado de voltar. Tava lá super feliz, porque a esposa dele é japonesa. E talvez, por não ter sido lamen, né, ele acabou se dando bem mal. Ele cometeu o erro que ele já tinha sido chamado a atenção enquanto ele estava na competição, e um pouquinho do que a Paola falou, de que ele tem uma boa ideia, tem um bom preparo até um certo limite, depois taca a coisa ali dentro e o negócio se perde. É como se ele não tivesse aí o conhecimento do Francisco, que fez a mesma coisa, mas conseguiu ali igualar tudo. Ele não conseguiu. Ele fez um preparo tipicamente chinês, que é o gyoza, que é como se fosse um pastelzinho, só que é feito no vapor. E foi de camarão que ele fez. Eu acho até que tava gostoso, gente. O que pegou pra ele foi justamente isso que o Gui falou. Virou uma mistureba. Ele colocou um monte de coisa no prato que tava até bonito. Tava quincan, que você falou. Tava quincan, chega de quincan. Ele usou quincan em 2 pratos nesse programa. Então, assim, infelizmente não deu pro Gui. Fiquei com pena, porque, assim, ele tinha acabado de voltar. Eu acho, sim, que ele merecia ter uma imunidade. Mas como era a Raíssa, a gente até ficou feliz. A gente não vai reclamar, entendeu? Na verdade, ontem a gente parou pra pensar no seguinte, de que se a Angélica não tivesse dado o filé dela pro Will e o Will fosse eliminado automaticamente, poderia ser outra pessoa que voltasse e a Raíssa poderia acabar saindo nesse episódio. Então, 2 vezes amém Angélica, né? Que salvou a vida aí de muita gente. Mas, assim como no programa passado, a gente comentou, né, que talvez fosse uma estratégia de reality show o Ravi ter ficado, eu acho que também é uma coisa pra gente considerar em terem mantido a Raíssa também nesse programa. Eu acho que é inegável que é uma participante de super destaque, né, que tem muita chance de chegar até a final. Então, é o tipo de coisa também que pode ser um pouco questionável, sim, ela ter permanecido. Até que ninguém ficou muito revoltado, assim, o Guilherme achou, tranquilo. Eu acho que o Guilherme, ele ainda tá naquela teimosia, quando ele foi eliminado da primeira vez, ele ficou naquela, não, eu gosto, então eu acho que tá bom. Dessa vez foi parecido, então só uma repescagem meio inútil, né, gente? Totalmente. E a Igna ficou falando isso, que repescagem inútil, só pra matar a gente do coração. Que eles eram um top 9, que viraram um top 10 e voltou a ser o top 9 do início do programa, então... Exatamente. Gente, a próxima prova vai ser em equipe, que a gente ama, né? A gente já sabe que o Francisco vai ser capitão, resta saber quem vai ser o segundo. Pois é. E na eliminação a gente vai ter sobremesa, que é um bolo típico lá da Hungria. Bonitão, né? Curiosa. Super diferente. É lindo. Gente, lembrando que se tiverem outros preparos que vocês viram no episódio de ontem, que ficou alguma dúvida ou vocês querem saber um pouco mais, deixa aqui nos comentários pra gente, ou então fala com a gente lá no Twitter e no Instagram que a gente vai atrás pra vocês. Próximo vídeo eu não vou estar aqui, pessoal, porque eu vou estar viajando, então não sabemos ainda se o Gui vai estar sozinho ou se vai ter um substituto pra minha pessoa. Temos uma vaga em aberto, pessoal. Quem for aí pra ficar mais fácil do Rio ou de Niterói, entre em contato com a gente, pode deixar aqui nos comentários ou falar com a gente também nas redes sociais pra gente poder estruturar isso, mas temos uma vaga pro episódio da semana que vem, depois Gabi já está de volta. É isso aí. Segue a gente lá no Instagram, que a gente sempre comenta ao vivo o programa, a gente faz várias postagens também de vídeos exclusivos ao longo da semana. Também curte a nossa página no Facebook, tá sempre tudo aqui embaixo no box de informações. Não deixe também de seguir a gente nas nossas redes sociais pra ver o que a gente apronta ou na cozinha ou em outras áreas. O meu é Gui Ebate. E o meu é Gabi Vasconcelos V. A gente se vê semana que vem, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.